Muito boa noite, estamos começando mais um dia de AgroEffective Live Series aqui no nosso Instagram da AgroEffective, Comunicação e Agronegócio. Hoje o assunto é comunicação, nós vamos conversar com o professor Luiz Arthur Ferrareto, que é professor responsável pelo Núcleo de Estudos em Jornalismo, em Rádio da URGS, né? Mas o tema vai ser jornalismo geral também, nós vamos falar de diversas questões relacionadas a esse momento que o jornalismo vive, que o jornalismo passa, para justamente com um professor aí que é um grande especialista dessa área e ele que tem falado bastante aí sobre esse assunto. Nós vamos conversar com ele sobre este assunto relacionado à questão do jornalismo, também falar um pouquinho do projeto do Núcleo de Estudos em Rádio da URGS, um pouquinho sobre rádio jornalismo também. Será o assunto que nós teremos com o professor Luiz Arthur Ferrareto. Nesta que é a nossa penúltima semana dessa segunda temporada, que nós estaremos aqui falando sobre diversos assuntos. Então, estamos chegando a nosso final, na reta final da segunda temporada. O professor já está conosco aqui, vamos chamá-lo para conversa conosco para começar esse bate-papo. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Ei. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na santa paz aqui, estamos trabalhando firme e forte. É um prazer recebê-lo aqui conosco para trazer um pouco do seu conhecimento na área do jornalismo, falar um pouquinho também sobre o Núcleo de Estudos em Rádio, todas essas questões aí que nós vamos ter aí durante esses próximos minutos de live. E já agradecido desde já aí pela disponibilidade para essa participação. O prazer é todo meu, Nestor. Eu acho muito interessante esse projeto de vocês, das lives, além do próprio projeto de uma agência específica atendendo a área de agronegócios. Então, para mim, é uma ótima oportunidade aqui da gente conversar a respeito do rádio, né, que é uma paixão, né, e do que a gente faz a respeito de rádio dentro do Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Perfeito, professor. Mas acho que o primeiro momento que a gente vai falar um pouco é um pouquinho desse momento do jornalismo, né, que a gente vive. Como docente aí também tem sempre essa importância, esse estudo de avaliar, de observar como é que está esse momento, né? E a gente vê, né, o quanto importante essa nossa profissão, esse nosso segmento, ele está sendo, nesse momento, um momento de pandemia, um momento grave, que precisa de uma informação correta, e o nosso papel de jornalista está sendo muito importante, fundamental na atuação, nesse combate aí ao coronavírus, e também as diversas questões que se envolvem, especialmente porque a gente vive num momento que a fake news acaba sendo muito mais prejudicial do que nunca, né? E a gente precisa muito da informação correta, e o jornalista é que pode trazer essa informação, né? E eu acho que é interessante, assim, ó, que já no início desse processo, né, a instituição máxima em termos de saúde do planeta, que é a Organização Mundial da Saúde, já ali, em meados de fevereiro, já alertava para um problema que iria ocorrer junto com a Covid-19, junto com a disseminação do novo coronavírus, né, que era o que foi chamado, né, pelo próprio responsável pela OMS de infodemia, né? E realmente nós estamos vivendo uma infodemia. E se a gente pensar, assim, vamos pegar um fato do dia de hoje e do dia de ontem, né? As coisas são muito mais simples e complicadas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando uma pessoa, que é uma pessoa pública, como o treinador do Grêmio, o Renato, ela descumpre as normas de saúde pública e vai num dia até a praia, e é recomendado para essa pessoa que ela não faça isso, e no dia seguinte ela está na praia novamente, ela passa uma mensagem para a população, por ser uma figura pública, por ser uma pessoa importante para um contingente significativo de torcedores, por exemplo, de admiradores do esporte, passa uma mensagem muito negativa para a população. E aí entra o nosso papel, que é o papel do jornalista,
de forma sensata, colocado na sua posição, que é a posição de mediador, daquele que dá a informação para as pessoas, daquele que chega e dá um carimbo naquela informação, dizendo isto é a verdade, né? É o nosso momento de dizer, olha, isso não está correto. Né? Mas a gente tem, ao longo desses 4 meses aí de pandemia mais intensa, de acompanhamento do problema em território brasileiro, a gente tem tanto o profissional que soube agir com a responsabilidade necessária, quanto aquele profissional que entra num negacionismo. Muitas vezes esse negacionismo tem um conteúdo ideológico, né, e aí a gente tem um problema de contexto muito grande. Né? Com as pessoas que eu tenho conversado a respeito disso, eu sempre lembro de uma coisa que me foi dito pelo pessoal de uma dessas empresas aéreas, foi a TAM na época, que tinha sofrido um acidente sério, né? O avião caiu e tal, todo aquele acompanhamento que foi feito pela imprensa, e aí o pessoal da TAM, quando vai se dirigir, vai dar uma resposta publicamente, eles sabem que existe, isso foi eu ouvi numa palestra, né, dada por eles, que existe uma estratégia para o enfrentamento da crise, e existe uma estratégia de comunicação para explicar esse enfrentamento da crise. Hoje no Brasil, nós estamos com um problema seríssimo, porque o governo federal não tem uma estratégia de enfrentamento da crise, nós estamos sem ministro da Saúde, e não tem uma estratégia de comunicação. Se não tem uma, não tem a outra. Né? E isso complica muito. Quem é que enfrenta a crise, então? Bom, quem enfrenta a crise são governadores e prefeitos, e são os meios de comunicação, são os veículos de comunicação. Com todos os erros que possam ser cometidos, com todos os acertos que possam ocorrer. Mas não tem uma centralidade nisso. Então, é muito confuso. Né? As informações, nesse momento, elas estão muito confusas. Acho que, no primeiro momento, a gente tem... Eu não gosto de usar... Eu terminei há pouco uma pesquisa dentro do Núcleo de Estudos de Rádio sobre rádio e a Covid-19, sobre esse momento. Um grupo de colegas de outras universidades está produzindo um dossiê que vai sair na revista Radiofonias, e eu fui submeter meu texto a semana passada para esse dossiê. Radiofonias é uma revista acadêmica especializada em rádio e mídia sonora. Eu tive o cuidado nesse dossiê de não trabalhar com a ideia de irresponsabilidade. Eu trabalho com a ideia de responsabilidade e com a ideia de negacionismo. A gente está muito próximo dos fatos para dizer se alguém está sendo antiético, sequer para chegar e dizer assim, com toda certeza se as pessoas estão sendo erradas. Mas me parece que há comportamentos equivocados. Né? Por exemplo, quando eu sou uma pessoa pública, chego ao microfone e defendo a volta do futebol em si é uma coisa. O que ela comunica para as pessoas, a ideia de novo normal, com uma expressão que eu também acho um pouco complicada do ponto de vista comunicacional, novo normal, como assim? É uma anormalidade que a gente está normalizando, é isso? E a gente tem processos anteriores também complicados aí, que a gente já passou. Por exemplo, nós normalizamos a miséria no Brasil há muito tempo. Nós normalizamos na mídia a violência. Nós começamos a aceitar essas coisas como normal. Isso não é normal, poxa. Não é normal num Estado democrático. O que nós estamos vivendo não é normal. Nós estamos vivendo uma situação de exceção e ela precisa ser enfrentada como, sei lá, vamos pegar exemplos, as pessoas estão usando com frequência o exemplo da Segunda Guerra Mundial, me parece que é um exemplo lógico. Assim, vamos pegar a questão do futebol. Em 1942, se não houvesse a guerra, 3 países disputavam a prioridade para fazer a Copa do Mundo. Provavelmente seria na Alemanha. Os outros 2 países eram a Argentina e o Brasil. Você imagina, no meio da guerra, se realizar... Claro, uma coisa muito absurda isso que eu estou dizendo, mas se realizar uma Copa do Mundo, a gente está realizando jogos de futebol, pode ter a segurança que tiver no entorno, e aí se diz coisas assim, 7 dias os árbitros e os bandeirinhas ficarão isolados. Por que 7 dias? Qual é a base científica disso? E tem outras coisas. Eu tenho um pouco de medo de tudo isso que está acontecendo, porque me parece que no início nós tivemos os grandes meios de comunicação. Tá? Eu não falo dos negacionistas aí relacionados a cultos religiosos, a outros interesses políticos e tal. Falo a grande mídia mesmo. Aquela mídia que é referência, a Folha de São Paulo, o Globo,
o Estado de São Paulo, os jornais que são referência mesmo para a população. Tá? Para a população, para os formadores de opinião, né? Já que a gente é um país que lê pouco. Né? A gente teve um momento de responsabilidade. Daqui a pouco parece que todos nós queremos tanto, tanto, tanto a volta da normalidade, ou novo normal, que nós tentamos, nós misturamos coisas, a gente começa a transformar, eu tenho um pouco de medo disso no jornalismo, que a gente comece a transformar expectativas positivas em fatos. Eu já vi várias vezes isso acontecer nas últimas semanas. A cada novo projeto de vacina que aparece, parece que vira um fato. Né? Não, a gente tem que ir com um pouco de calma. Também não quero dizer que a gente deva ser alarmista, que é o contrário. Entende? Eu tentei, com essa fala, explicar um pouco assim do peso que nós temos nas nossas costas como profissionais de comunicação. Numa obra recente aí, feita junto com o professor Fernando Morgado, das Faculdades Integradas Hélio Alonso, do Rio, chamada Covid-19 Comunicação, um e-book que a gente fez, extrapolando coisas que nós produzimos no núcleo de rádio, foi lançado, hoje que eu me dei conta disso, faz 3 meses que nós lançamos. Parece que passou uma eternidade. Né? Naquela obra, naquela nossa preocupação a respeito de comunicação, do que fazer, a gente trabalhava com 4 ideias. Eu fico pensando como essas 4 ideias, que são óbvias, elas estão hoje. Flexibilidade das rotinas de trabalho. Responsabilidade, acima de qualquer coisa. Não pode flexibilizar a ética. Estabelecimento de parcerias do dono da empresa com os seus funcionários, né? Do dono da empresa de comunicação com os anunciantes, entre empresas de comunicação, e coragem para enfrentar essa crise. E nós trabalhamos ali com uma ideia que é a de que todo mundo é produtor de conteúdo, não só os jornalistas, e que todo mundo tem que ter responsabilidade. O músico é produtor de conteúdo. Hoje, uma boa parte do equilíbrio que está sendo gerado pelas mídias vem de lives de músicos, de profissionais da cultura. Tá? Que isso é importante. Então, eles são produtores de conteúdo também. E existem produtores de conteúdo profissionais, nós jornalistas, nós radialistas, publicitários, relações públicas, somos produtores de conteúdo profissionais, e existem os produtores de conteúdo amadores, toda a população. A infodemia se estabelece no momento que ou produtores de conteúdo profissionais ou amadores mentem, distorcem. E a gente está numa situação que não pode ter mentira nem distorção. Algumas podem até acontecer, entre aspas, com boas intenções. Mas é um processo muito complicado. E nós temos uma carga nas costas. Né? Por exemplo, imagina o que a gente diga a respeito de cloroquina e a pressão que pode ocorrer dentro de um hospital sobre um médico que não vai usar um medicamento que não tem prova científica. Está dentro da convicção da ciência. Se ele for um grande profissional, ele não vai usar. Mas há uma pressão que vem do presidente da República, que vem de alguns setores até da própria mídia, minoritários, felizmente. Mas há essa pressão. Imagina o que isso causa de problema no dia a dia de pessoas que já estão sob pressão. Né? Então, nossa responsabilidade como produtores de conteúdo profissionais, todos nós, jornalistas e todos os outros, é enorme nesse momento. Passa por nós uma parcela significativa da resolução do problema. A outra parcela da resolução do problema passa pelas autoridades e deveria passar também muito mais, né, por algumas autoridades que não estão assumindo essa responsabilidade. E passa, obviamente, pelo pessoal da área de saúde, né, que estão lá, essas pessoas que estão lá na linha de frente. Né? Nós estamos na retaguarda como produtores de conteúdo. Né? Professor, só dar uns recados aqui de algumas pessoas que estão mandando já mensagens, que a Júlia Meister Rodrigues mandou um boa noite, Júlia. O Gabriel Colli, diretor executivo do Sindicato da Aviação Agrícola, que esteve com a gente semana passada aqui também, falando sobre aviação agrícola, mandando uma bela escolha aí do tema. Obrigado, Gabriel. Alguns colegas jornalistas aqui também, a Thaís Teixeira, da revista G, o Leandro Mitman, da Granja, o Eduardo Leães, da Rádio Agerte, ando aqui a Graciele, lá do Novo Rural, também chegando aí. Obrigado aí também o Eduardo e a
e a Graciele, que já tiveram conosco aqui conversando de comunicação também algumas semanas atrás. Agradecer aí a todos vocês. Professor, a gente, justamente isso, né? A gente vê essa preocupação que muitos profissionais têm, porque mais que nunca, né? E a gente aprende muito isso, que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente coloca num papel, são questões que muitas vezes podem mexer com a vida de pessoas. Muita gente talvez não entenda isso ainda, que o jornalismo ele tem uma função muito grande. Eu me lembro da época da faculdade, por exemplo, ler aquele caso Escola Base, lá nos anos 90 em São Paulo. E foi algo que devastou um grupo de pessoas, devastou a vida das pessoas, que mesmo depois comprovando o erro, não se teve recuperação, né? E justamente isso é um momento muito delicado para se colocar determinadas coisas que podem influenciar até na vida de uma pessoa. Como falaste, professor, daqui a pouco tem um médico lá que não vai dar a cloroquina, mas a família, porque viu na mídia, porque viu nas redes sociais, recebeu no WhatsApp, ela acaba pressionando um médico para fazer isso. E se a pessoa morre, a culpa vai ser daquele médico que não deu aquela medicação, né? Essa situação aí, eu acho que a gente tem que observar o que a gente está vivendo hoje, tá? Olhando um pouco para os últimos 20 anos, tá? Para as coisas positivas que as redes sociais, por exemplo, nos renderam, para as coisas positivas que a existência de mecanismos como o Google nos renderam, ou a Wikipédia, e para as coisas negativas que tudo isso também nos rendeu, né? Eu, bem antes da pandemia, eu me lembro de estar conversando com um amigo meu que é médico, e ele colocar justamente isso, que muitas vezes, estou falando de um médico que tem doutorado, que fez estágio durante seu doutorado no exterior, num centro de excelência, que é pesquisador, que trabalha numa universidade séria, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma expertise na sua área. Daqui a pouco chega um sujeito e ele não quer que seja de tal forma o tratamento, porque ele olhou na internet, em alguma coisa, em algum site, ouviu falar. Entende? É uma situação muito delicada. Chega ao ponto do profissional de dizer, então, o senhor procure outro profissional. É óbvio que existem profissionais e profissionais. Eu sempre digo assim, olha, tem que ver qual é a nota que o sujeito tirou na faculdade, tem que ver o que ele fez em termos de jornalismo, tem que ver qual foi o principal trabalho dele, tem que ver o que dizem a respeito dele, tem que ver como é que é o texto, tem que ver uma série de coisas, né? Ter diploma, hoje se tem diploma de doutorado e às vezes o sujeito, a única reportagem que ele fez na vida talvez tenha sido a reportagem dentro da faculdade na graduação. Isso para algumas situações não tem problema nenhum. O sujeito pode ser do campo estritamente teórico e ser genial. Para outras situações é muito problemático. Trazido isso para a área de saúde, trazido isso para a área de engenharia, por exemplo, o sujeito se forma em engenheiro, não sabe nada de construção, mas se formou, enfim, tá? Porque as coisas acontecem assim num país subdesenvolvido como o Brasil. E é importante que a gente coloque isso. Que a gente coloque os nossos limites em termos de ensino universitário também. Os nossos limites muito maiores hoje em termos de ensino fundamental e médio. As pessoas estão chegando na universidade com sérios problemas. Mas a gente tem um contexto todo anterior, que é esse contexto de todo mundo dá opinião, sobretudo, que tem um lado positivo, mas essas opiniões, muitas vezes, elas não são opiniões qualificadas. Não são opiniões com embasamento. Com embasamento no quê? Na ciência. Ou na própria experiência de vida, que a gente tem que considerar também, né? Enfim, esse processo que foi se criando, nele, nós, os profissionais, produtores de conteúdo, os jornalistas, eu acho que a gente incorreu num erro. Até pela nossa origem, por a gente ter passado, minha geração, né, passou por isso, aí, começar a trabalhar durante a ditadura militar, saudar a nova Constituição como
um elemento de garantia do Estado democrático de direito. Tá? E aí a gente diz assim, todos precisam ter voz. E aí nós, de certa forma, com as redes sociais, nós descemos do pedestal, que é bom. Tá? É bom isso. Tá? Só que esse pedestal passou a ser ocupado pelo primo do irmão do doutor, que era não sei o quê, conhecido de alguém na rede social, e não sei o quê. Aí o cara manda um vídeo que ele diz que tomando água quente o coronavírus é expulso pelos poros, tá? E isso chega via o primo muito querido de alguém no grupo de WhatsApp, e a pessoa acha que aquilo é verdade. Né? Tem vários fatores nesse processo aí. Um deles é essa coisa de não acreditar no conhecimento, essa coisa de desprezar o ensino, essa coisa de desprezar a leitura, de desprezar a informação bem constituída, de duvidar do cientista, de duvidar do médico. E tem problemas na área de comunicação sérios nesse processo. Um deles me parece que a gente começa a diminuir equipes, por exemplo, em rádio, é muito frequente isso, substitui a opinião do especialista, o jornalista especializado, por um âncora que fala de tudo. Física quântica, o homem no espaço, exploração de petróleo, sexualidade, política, de tudo ele fala. Olhando para a tela do computador e sem ter embasamento em várias dessas coisas. Aí já ocupou o espaço essa pessoa do entrevistado, muitas vezes, ou do jornalista especializado. Por que ocupou do entrevistado? Porque reduziram o número de produtores, as pessoas que marcavam essas entrevistas. Reduziram o número de repórteres. Não, mas peraí, então nós somos democráticos, vamos abrir espaço para o público. E aí algumas pessoas começam a fazer da opinião do público, a opinião do público coincide com a delas, né, ao microfone, as suas bandeiras. Começa a construir narrativas misturando opinião com fatos. A narrativa do fato, ela vai ficando, às vezes, no segundo plano, ou ela já é feita distorcida. Ela é substituída pela opinião a respeito do fato. Eu não estou dizendo que todos fazem isso. Eu estou dizendo que é um dado existente dos últimos 20 anos. Né? Ao mesmo tempo, as redes sociais elas fazem, obviamente, uma cobrança a respeito disso. Isso é importante também. Mas a gente está numa situação assim, parece que todo mundo tem muita coisa para dizer. Só que nós que somos os selecionadores, nós, os produtores de conteúdo profissional, o jornalista, o radialista, o apresentador de um programa de rádio de referência, o sujeito que escreve uma coluna de referência, né, ele é bombardeado por todos os lados. Me desculpem, mas isso não é uma democracia, isso é falta de respeito, muitas vezes. Eu vi a semana passada uma jornalista, agora eu vou apanhar da direita e da esquerda. Tá? A mesma pessoa, o mesmo grupo de jornalistas que perguntou para um sujeito que ia mandar na cultura do Brasil se ele era nazista, porque ele fazia uma pantomima nazifascista num vídeo, bateram palmas para ele, o pessoal da esquerda, para essas pessoas, né? Não para o sujeito que foi entrevistado. Estou falando do programa Timeline da Rádio Gaúcha. Semana passada o pessoal foi entrevistar o Lula e na chapa perguntaram para ele alguma coisa do tipo, o senhor é ladrão, o senhor é corrupto. Eu ouvi esse caso. E aí tu, assim, no momento tu batem palma porque tu perguntou para um sujeito se ele é nazista. Tá? E outros criticam. Aí te chamam de comunista. No outro te chamam de fascista porque tu perguntou para o sujeito que esteve preso. Eu não estou entrando no mérito a respeito. Eu tenho sérias dúvidas sobre o processo envolvendo o ex-presidente Lula. Velocidade, se era culpado ou era inocente. Tenho sérias dúvidas. Eu estou me referindo ao fato em si. Né? Quer dizer, quem antes elogiou, agora critica. Quem antes critica, agora elogia. É uma coisa muito maluca porque não tem coerência e não tem base. E aí a gente fica tendo que responder a isso, Nós passamos a ser muito o espelho das redes sociais. Não que elas devam ser desconsideradas. Tá? Mas está demais isso, está demasiado. E aí chegamos na pandemia. Aí chegamos, sei lá, no final de 1939, na Europa, com o avanço dos nazistas. Tá? E a gente não está preparado para enfrentar a máquina de informação ou de desinformação
que foi construída por alguns, a gente sabe disso, com interesses políticos, mas que tem um enorme exército de pessoas fazendo parte dessa máquina. Sei lá, não sei nem se essas pessoas são mal intencionadas. Essas pessoas, às vezes, o seu desespero frente à pandemia passa a ser utilizado, inocentes, úteis ou inúteis, não sei, nesse processo. E aí a gente fica... cadê o nosso papel nisso aí? Mas foi um papel que foi construído, foi desconstruído o nosso papel em 20 anos. Não começou agora essa desconstrução. E essa desconstrução não é apenas do jornalismo. Essa desconstrução não é apenas do radialismo. Essa desconstrução é do conhecimento, porque se desconstruiu o conhecimento universitário também. A gente passou a ter a ideia de que qualquer conhecimento é conhecimento, de que qualquer conhecimento científico é válido, mesmo que não tem base, ou a pseudociência. A quantidade de pseudociência que se fabricou aí nos últimos anos é muito grande, em todos os sentidos. Dias atrás eu participava de uma live sobre o Dia Nacional da Ciência, e uma das pessoas que estava participando começou a levantar uma coisa que é interessante. Nunca o Brasil teve tantas revistas científicas. Qualquer curso aí tem revista científica. A grande questão é saber o que passa por essas revistas e chega lá fora. É muito pouco. O que tem de repercussão? Então parece que a gente aceita o quantitativo quando a gente devia buscar o qualitativo também. É legal saber que aumentou a quantidade de pessoas com acesso à universidade. Gostaria que fosse muito mais. Mas eu quero saber quem é que está saindo da universidade, qual é a qualidade que tem. Então é um processo, não é só a comunicação que está com problema, dentro dela o jornalismo com problema, não é a pandemia que causou um impacto que antes a gente já não tinha os problemas. A gente tinha problemas antes que agora estão sendo potencializados. É a mesma história. Quem estava mais ou menos com a vida mais planejada enfrenta a pandemia de um jeito. Quem estava com a vida meio bagunçada enfrenta de outro. E é assim que a gente está vivendo nesse momento. Eu só reafirmo uma coisa, a gente só sai desse processo com democracia. Um dos esteios é o jornalismo e a comunicação profissional. E a gente só sai desse processo com ciência. Conscientes de que existe a necessidade de ciência. A cacofonia aí é válida. Consciência. A gente precisa sair disso com uma base científica. Não é... Bom, se daqui a pouco provarem, embora todos os testes tenham dito o contrário, que cloroquina é importante, precisa de cloroquina, mas precisa ter comprovação científica. Não tem. E a gente, como jornalista, tem que ter a responsabilidade de dizer isso. E alguns dizem, mas tem que ouvir o outro lado, tem o cientista. Não, mas qual é o cientista que está dizendo mesmo? Para aí. A gente não põe um oficial nazista para debater o holocausto judeu com a comunidade judaica. Isso não é dar voz e vez para pessoas. Essas pessoas não estão no mesmo nível de debate. Nós, como jornalistas, temos que ter essa responsabilidade. A gente não ouve quem não tem o que dizer. A gente tem que ouvir quem tem o que dizer. E nisso acho que a gente andou errando por aí também nesse processo. Talvez tenhamos acertado mais do que erramos até o momento. Mas a gente errou também. Erros acho que sempre vão ter nesse caminho, né, professor? A gente não vê assim... Obviamente a gente vê a maioria tentando acertar, mas existem algumas questões que realmente trazem algumas dúvidas aí de algumas fontes, principalmente, que alguns insistem em ouvir. Professora, uma coisa que eu falasse muito interessante da questão, e isso é uma sensação que a gente tem no nosso trabalho hoje de agenciamento de comunicação, de assessoria também, que a gente vê muito ocorrer, como falaste ali, das demissões, da redução de profissionais em diversos veículos de comunicação. E nós aqui colocamos que certamente, praticamente 85% do material que nós divulgamos, ele é divulgado, ele é publicado na íntegra, sem às vezes uma análise. O que para nós, enquanto assessoria, tem um lado positivo, porque nós queremos, obviamente, ver o nosso cliente saindo. Ele sai a informação que ele quer do jeito que ele quer. Porém, jornalisticamente, muitas vezes a gente olha e digo, puxa, muitas vezes eu coloco o bode na sala de alguém, entendeu? Em termos de informação.
estou colocando lá. E tu não vê uma apuração, muitas vezes, do outro lado. Por exemplo, esses dias a gente largou uma notícia onde fazia uma crítica a uma determinada empresa, que era fornecedora de um determinado serviço. Obviamente, a notícia explodiu, saiu em vários lugares, porém ninguém foi lá ouvir essa empresa, a versão dela. Isso também denota da questão da falta de profissionais e também traz um pouco também de dificuldades aí, né, para os veículos, que acaba acontecendo muitas vezes como acontece, a gente já viu, falasse da questão de formadores de opinião de outras áreas que entram para dar suas opiniões, como a gente já viu gente chamando, inclusive, governo estadual de ditadura por querer tentar salvar vidas, né? Essa questão, assim, eu brinco, tá? Que se sumirem todos os assessores de imprensa, tá? Para todo o jornalismo brasileiro, né? Porque, olha, eu acho que 70%, eu estou chutando muito para baixo, tá? Do que é divulgado hoje pela mídia vem de assessorias de imprensa. E ainda existe um preconceito absurdo de muita gente que diz que assessoria de imprensa não é jornalismo. E aí vem com aquele papo de que tem o institucional no meio. Tem o institucional no meio, mas o sujeito quando diz aqui rádio tal, quando ele se apresenta e liga e diz assim, olha, aqui é do jornal tal, ele também está fazendo o institucional do seu veículo. Né? É diferente, ok. Tá? Mas as assessorias hoje têm um papel fundamental nesse processo. Tu citaste o governo do Estado. Aí. A redução hoje é tanta nas redações, tá? Ultrapassou, não sou dos que são contrários às chamadas múltiplas funções, até já escrevi sobre isso, entende? Com base em pesquisa. Tá? A tecnologia permite hoje que um jornalista ele faça o texto, faça vídeo, fale em rádio, bata fotos e faça vídeo. Ela permite isso. E um jornalista ele tem que saber fazer tudo isso aí. Essa mega especialização só num veículo, o mega mínimo, isso aí não existe. Né? Não existe mais isso hoje. Vocês trabalham em assessoria, vocês sabem. Estão fazendo rádio, TV, jornal, vídeo, áudio, enfim, faz o que tem que fazer. Fornecer tudo isso. E hoje em dia, até inclusive, é muito engraçado que a gente tem que, inclusive, vídeo a gente tem que fornecer para a televisão já, muitas vezes, né? Sim, a gente tem que ser jornalista completo. Uhum. Tá? Tem que ser um profissional de comunicação completo e tem que ter conhecimento de publicidade, relações públicas, de outras áreas também. Bom, tá? Então, uma coisa que eu quero observar, assim, eu não sou contra as múltiplas funções. O problema é que tem muito pouca gente para fazer as múltiplas funções dentro das redações. Aí voltemos para o governo do Estado. Né? Numa das divulgações daquele mapa com o vermelho, o amarelo e o laranja, feitas pelo governo do Estado, 6 horas da tarde de sábado, você entrava nos principais, foi às 6 horas a divulgação, um pouco antes, a partir das 6 horas, 6h30, 6h40, eu fui buscar informações a respeito. Nos principais portais, no sábado, nos principais portais de conteúdo de Porto Alegre, não tinha informação alguma. Tá? Daqui a pouco pipocou uma informação num. A informação que tinha ali era muito menor em termos de profundidade, em termos de extensão, tá? Quantitativamente, qualitativamente, era muito inferior ao que existia onde? No portal do próprio governo do Estado, que tem uma assessoria bem feita. Tá? Eu não concordo com algumas determinações do governo, mas me parece que o governador, ele se está errando é porque ele está tentando acertar. Tá? Eu acho isso louvável. Tá? E às vezes até critico nas redes sociais, mas reconheço isso. E ele tem uma assessoria muito bem feita. Tá? Tu tens todas as informações ali, tem vídeos, tem um monte de coisa. Isso anteriormente estaria na mão dos veículos de comunicação. Nesse livro que eu citei, nesse e-book que a gente fez, eu e o Fernando, a gente considera a assessoria de imprensa como veículo de comunicação. Produz conteúdo, é veículo de comunicação. Porque está suprindo problemas hoje que a grande mídia criou para si. No momento que ela encolheu além do possível, para manter a sua margem de lucro, que às vezes era alta, tá? Porque não quis perder ali para ganhar no futuro e tal, tá? Ficou nessa situação. Então, eu também acho, eu me lembro de quando eu fazia assessoria de imprensa, né? A gente vibrava quando saía na íntegra
Eu sei que hoje sai muito mais na íntegra o que se passa do que anteriormente. E a dependência é enorme. Esse 70% aí de dependência eu ouvi de um gestor de uma emissora de rádio grande há uns 10 anos. Pode ser maior hoje essa dependência, entende? Eu disse, olha, eu não tenho o que fazer, é a realidade. E a gente tenta ir pela profundidade nas outras coisas, que eu acho que é uma estratégia interessante, entende? Tu aprofunda em algumas coisas, o resto tu usa o que está disponível. Mas realmente mudou, e essa dependência ela também ela é complicada, porque existe a agência de conteúdo, a assessoria, que é séria. E pode existir o sujeito que está passando uma informação não totalmente correta. E quando tu tem dois lados da informação e alguém não vai buscar o outro lado, é complicado. Isso também não é uma novidade. Eu me lembro uma vez que eu era repórter e me mandaram entrevistar um cidadão que era diariamente o cara levava uma porrada nos veículos de comunicação. Era uma situação envolvendo reforma agrária. E ele era dono de uma fazenda conhecida por ter sido ocupada pelo Movimento Sem Terra. Deram a pauta, eu não cobria essa área. Eram outros colegas meus que cobriam. E num sábado de manhã, me deram a pauta lá e tal, estava de plantão. Aí, quando eu liguei para ele, ele disse assim, eu queria te agradecer. Eu disse, pelo quê, né? Porque ninguém me ouviu até agora sobre isso. E eu sabia também que ele tinha tido uma certa dificuldade, porque ele não queria falar em vários momentos. Eu posso ter dado sorte naquele dia. Mas eu fico pensando sempre, eu conto isso para os meus alunos em aula, assim, a gente tem obrigação de ouvir os dois lados. Também se criou nesse processo, assim, e aí não tem relação, obviamente, com as assessorias, eu estou viajando um pouco aí na tua provocação também, se criou essas coisas assim, olha, jornalismo de direita, jornalismo de esquerda, jornalismo de centro eu nunca ouvi ninguém falar, mas não existe nem jornalismo de direita, nem de esquerda. E não existe jornalismo de centro, existe jornalismo. A gente cobre os fatos. Tá? Tem distorções? Tem distorções, sim. Nós somos seres humanos. Nós temos uma bagagem cultural que a gente tenta evitar, às vezes. Tá? Mas tem coisas que indignam os jornalistas. Poxa. Tá? O sujeito foi pai há pouco e vai cobrir, sei lá, o caso lá em que a mãe assassinou um garoto. Você acha que é fácil fazer isso? Eu pergunto para o leigo, você acha que é fácil fazer isso? Sem fazer comparações com o seu filho que está em casa, Você acha que é fácil não se indignar e ficar frio nessas situações? A gente tem obrigação de ficar frio. Mas somos humanos. É verdade, professor, é verdade. Não, mas a gente fala de botar o bode na sala muitas vezes, mas às vezes também colocam os bodes na nossa sala que tem que correr também, é complicado também, mas faz parte do jogo, mas daí também tem que sempre estar ligado para poder dar a resposta certa e correta. Só um recado aqui, o Guilherme Arnold, grande Ferrareto, mandou aqui, dando um abraço. Amigo dos meus sobrinhos aí da minha família. Grande abraço, Guilherme. Perfeito. O Eduardo Leães pergunta aqui, já aumentando também um pouquinho no assunto rádio, né? A pergunta dele é se não há um excesso de interatividade nas rádios, principalmente no programa de esportes, que acaba entrando também um pouco, né, o bom é dar a voz ao pessoal, mas daqui a pouco não sei se há um exagero, alguma coisa nesse sentido, ou é o caminho natural. Eu acho que tem muito exagero. Grande abraço, Eduardo. Eu acho que tem muito exagero. Tá? Eu não sei se a expressão que eu vou usar tá, é corrente para os jornalistas de hoje. Tá? E eu aprendi com os jornalistas de tempos anteriores aos que eu trabalhei em veículo, né? Que é a ideia do calhau. Tá? Pegava o jornal era montado de uma forma menos científica e na base do cálculo, e às vezes errava cálculo, sobrava um espacinho ali numa página e tinha que fazer um tapa-buraco, que era o calhau. Aí botava um anúncio do próprio jornal e tal. O calhau hoje, o tapa-buraco, muitas vezes, é a opinião do ouvinte. Tá? E às vezes são opiniões assim, quando começou a participação do ouvinte em rádio, eu lembro que eu participei de uma banca de trabalho de conclusão e se eu não me engano era o trabalho da Marcela Punk, que hoje trabalha na Rádio Gaúcha.
que era sobre a participação do ouvinte no Gaúcha Hoje. Antônio Carlos Macedo é um cara que incentivou muito a participação do ouvinte. E naquele momento era o início desse processo. A maior parte dos ouvintes mandava mensagem por torpedo, tá? Ou por e-mail para dizer, olha, eu estou ouvindo rádio. Quer dizer, a gente lutou um monte, tá, para as pessoas dizerem, olha, eu estou ouvindo rádio. Isso faz parte dessa coisa gregária do ser humano. É legal ter isso na rádio, é legal. Tá? Mas eu, particularmente, eu acho que passamos do limite faz tempo. Isso aí. Como passamos do limite faz tempo, agora nem tem como fazer isso, porque tem um assunto dominante, enfim, mas passamos do limite faz tempo da nossa dependência do que está bombando nas redes sociais. Às vezes é uma tremenda numa idiotice, uma bobagem, um negócio que não deveria ser notícia nunca, mas está bombando nas redes sociais, aí vale o sujeito que viralizou um vídeo lá absurdo com qualquer bobagem. Vamos falar sobre isso. Então, acho que tem um pouco de exagero nessa nossa dependência de algumas coisas. Assim, ó, a gente não existe para ser tanto espelho, assim, de ficar refletindo tudo que acontece. Nossa função é mais de observador. A gente olha, tá, e com base em parâmetros, que são os parâmetros técnicos da profissão, com base em parâmetros éticos, a gente vai decidir o que é notícia e o que não é. Tem um lance meio instintivo, talvez, isso aí também, tá? Admito. Tá? Mas é o nosso papel. Quando a gente passa a ter uma ação reativa, tá? Fulano tá bombando o vídeo lá da caneta azul. Tá, então vamos falar da caneta azul. Tá? Bom, mas o que importa isso para o meu ouvinte se eu estou trabalhando numa rádio de referência? Eu falar um pouquinho sobre isso pode ser uma válvula de escape no meio do noticiário. Ok. Agora não vou fazer um debate sobre isso, né? Tá? E aí tem os exageros. E tem um outro problema também, que eu acho que a gente tem que considerar nisso, sabe? Olha, eu trabalhei 4 anos como repórter. Nesses 4 anos, eu não me imaginava apresentador de programa. Não havia espaço para eu me imaginar apresentador de programa. Eu não tinha experiência, eu mesmo botava na minha cabeça, não tenho experiência para isso. Tá? Hoje o sujeito chega numa semana, eu brinco com alguns alunos meus quando eles começam a trabalhar, um me disse um dia numa determinada emissora, disse, não, me disseram que vou ficar uns 15, 20 dias na redação, até poder falar o microfone. 3 dias. Como assim 3 dias? Não, em 3 dias você vai estar no microfone. Porque vai faltar gente em algum momento, vai ter que dar uma notícia. E só vai ter tu para dar a notícia. Tá? É bom para o cara que está começando, mas será que as pessoas têm tanta experiência assim para dar opinião sobre tantas coisas? Às vezes, na área de futebol está acontecendo com muita frequência isso. Me assusta. Eu não sou um cara que acompanha muito futebol. Mas assim, me assusta quando eu ouço assim, pô, mas quem é fulano que está falando isso? De onde que veio? Eu sou do tempo que tu ligavas no sala de redação, estava o Oswaldo Rola falando, que era a experiência corporificada, um Cid Pinheiro Cabral, né, Rui Carlos Ossa, Lauro Quadros. Né, não estou criticando as pessoas que estão nesse programa hoje, entende? Mas eu estou falando do geral das emissoras de rádio. Acho que está muito rápido esse processo do sujeito chegar para falar. E aí, às vezes, não tem o que dizer também, vamos para os ouvintes. Né? Então, a gente está muito reativo em relação ao contexto das redes sociais, do que chega para nós, e às vezes não tem o tempo do pensamento, não tem o tempo da experiência, não tem o tempo do conteúdo, não tem aquela bagagem, sei lá, que o Flávio Alcaraz Gomes tinha, o Amir Domingues tinha, para citar pessoas aí que são icônicas do rádio do Rio Grande do Sul, Antônio Armindo Ranzolin, Armindo Antônio Ranzolin, pô, eu trocar o nome do Ranzolin, pelo amor de Deus, uma das pessoas que eu devo muito da minha carreira a ele, é uma figura sensacional. Cândido Norberto, entende? Sinceramente, a gente precisa recuperar esse tipo de gente com mais experiência. Não sei se a situação econômica permite isso também, porque houve uma redução também salarial nos meios de comunicação. Eu lembro quando... Uma coisa eu fui para outra. Não, mas eu me lembro muito disso, até falando da experiência, né? Quando eu cheguei
em rádio. Eu comecei, formei em 2001, fui começando a trabalhar olha, demorei uns 7 anos até conseguir ser repórter. Consegui ser repórter, né? E eu me lembro que eu já era repórter e fui para a Rádio Gaúcha, ainda passei um tempo sendo treinado pelo glorioso Domingos Martins, e mandaram para a fonoaudióloga fazer toda uma série de trabalhos para poder estar tinindo, assim. E hoje em dia a gente vê, né, que não tem mais esse preparo, não se passa mais por esses estágios, né, já se vai para o ar direto. E eu lembrei de uma história também, quando a gente fez o Campo e Lavoura, o finado Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha fez seus 25 anos, a gente produzia o programa. Eu fui fazer uma entrevista com a primeira repórter do programa, Otília Souza. Uhum. Trabalhei com ela. Foi repórter, grande figura. E disseram que era uma senhora. Eu pensei que era uma senhora pelos seus... Eu não a conhecia ainda, pelos seus 50 anos, alguma coisa assim. E quando ela chegou, uma senhora mais de idade, tudo, aí eu fiquei pensando, puxa, mas que daí ela contou que foi virar repórter do programa lá em 86, depois de muito tempo trabalhando na redação e trabalhando em outras questões. Ou seja, era uma outra época onde as pessoas... O fato de chegar à reportagem tinha que se percorrer um caminho. Hoje não, hoje a pessoa já entra praticamente direto nessa função, né? O que também faz algumas questões aí que não culpa da pessoa que está no ar, mas talvez um preparo maior que precisasse, né? Não, na realidade, eu não culpo ninguém que está no ar ou até na gestão. Eu acho que é uma situação um tanto quanto diferente daquela época. Eu não gosto também muito dessas coisas na minha época, então, minha época é hoje. Mas tu falaste na Otília, então eu tenho que contar uma coisa. Que, assim, eu cheguei na Gaúcha para trabalhar, para fazer um freelancer, e a Otília, eu me lembro que foi uma pessoa que me ajudou, né? E sempre teve, e sempre vai ter esse tipo de situação, que a pessoa mais experiente, tá? Tem uma pessoa mais experiente e bondosa, tá? Que foi o caso dela. Tá? Eu me lembro que ela, veja bem, ela da Rádio Gaúcha e a Sue Duarte, que era da Rádio Guaíba, as duas me ensinaram ali em 15 minutos o que eu fazia, porque eu vivi uma situação de entrar como freelancer numa eleição e ter que assumir um posto de cobertura. No meio da eleição, eu acabei sendo contratado. Tá? Mas eu, assim, pô, responsabilidade, né? A gente tinha essa coisa assim, de, pô, eu estou falando na Rádio Gaúcha. E as duas me ajudaram, e eu aprendi também nessa conversa com as duas, né? A questão da concorrência, que não é bem assim, né? A gente se ajuda. E eu vejo muitas vezes as pessoas hoje brigando nas redes sociais. Ah, não, fulano não é bom, fulano é isso, fulano é aquilo. Essas coisas assim. Eu acho que está sobrando opinião e faltando consistência de informação em muitas coisas, até nas relações. Entende? Essa coisa de tu chegar com um certo grau de humildade. Sabe, eu não sei. Cara. Foi isso que, eu, de certa forma, eu fiz. Na Sojipa, aqui em Porto Alegre, onde estava sendo apurado votos, e a Otília e a Sue me disseram, não, tu faz assim, faz assado e tal. Né? Pô, a Sue era concorrente minha da Otília, entende? Mas não tinha isso. Né? Então, esse tipo de coisa, eu não sei se, acho que existe isso ainda, entende? Mas é fundamental na relação do jornalismo, essas coisas também. Né? Eu vejo o mercado muito atritado hoje. Vejo, às vezes, o sujeito faz uma determinada coisa que é bacana numa emissora e outra pessoa, no código de radiodifusão, no código de ética da radiodifusão, diz que não pode fazer isso. Mas faz. O cara chega e critica a outra emissora, às vezes não cita a outra emissora, às vezes cita nominalmente. Esse tipo de coisa, assim, eu acho que a nossa sociedade está exageradamente exaltada. Tá? E isso vai também para o microfone, quando a gente deveria baixar um pouco essa exaltação, entende? Nós temos esse poder. E o próprio profissional, né, professor, que muitas vezes, hoje ele está numa emissora, mas daqui a pouco ele está na outra também. Né? O mercado ele é muito dinâmico, né? Professor, a gente está aqui, temos uns 10 minutos mais no máximo aqui, porque o Instagram nos corta, mas eu queria falar um pouco também do núcleo, né? Falasse um pouquinho do trabalho do núcleo de estudos em rádio, o objetivo dele, o que ele tem trabalhado nesses últimos tempos. Bom, o núcleo de estudos de rádio da URGS, tá?
é um grupo de pesquisa, né, certificado pela universidade junto ao CNPq, como todos os grupos de pesquisa, né. A gente trabalha basicamente com rádio comercial, tá, na ideia de que é impossível estudar alguma coisa ou ensinar alguma coisa sem fazer pontes. Tá? Então, a ideia de ponte entre o que existe dentro da universidade e o que existe no mercado. Acredito que a gente, nesses 4 anos, vai completar agora em novembro, 4 anos, a gente tenha conseguido fazer isso. E pelo núcleo passam, no caso, os meus alunos de pós-graduação, né? Que eu tive a felicidade até agora de trabalhar com questões assim. A gente trabalhou com comentário esportivo, trabalho do Carlos Guimarães, da Rádio Guaíba. A gente trabalhou com a questão da reportagem no rádio, trabalho do Léo Sabala Júnior, da RBS TV. Nós trabalhamos com... Vou citar os trabalhos concluídos dentro do núcleo. Nós trabalhamos com a questão do vídeo no rádio, trabalho do Andrei Rosseto, do SBT, né? A gente trabalhou com a questão empresarial, né, dos grandes grupos de comunicação, que o Guilherme Justino, que trabalha na Gaúcha ZH, fez a respeito das aproximações do grupo RBS junto à Globo, junto à Telefônica de Espanha. Nós fizemos, em 2018, um evento que teve totalmente gratuito, que teve 83 pessoas, a maioria delas profissionais de mercado, que para nós é essencial isso, essa conversa. Lá tinha dono de grupo de comunicação, gestor de rádio do interior, gestor de emissora de televisão da capital, enfim, profissionais de microfone. Citasse o Domingos Martins, o Domingos nos honrou com a presença dele lá, entre outros, Alexandre Gadré, se eu for citar o Mauro Borba, enfim, tinha várias pessoas de rádio. Nós discutimos pesquisa, mostramos o que nós estávamos fazendo. Esse ano nós íamos fazer um novo evento desses, mas a pandemia nos pegou aí, né? Nesse momento a gente está trabalhando com questões como redes sociais e rádio, uma pesquisa que está em início, as proximidades, as semelhanças e as diferenças que existem nos programas do tipo Mesa Redonda feitos aqui em Porto Alegre, na Argentina, em Buenos Aires ou em São Paulo, o enfoque dado ao automobilismo em algumas publicações, em alguns veículos. Está trabalhando, um aluno está pesquisando o primeiro dos grandes DJs de rádio brasileiro, que é o Big Boy. A gente tem um trabalho sobre infotainment. Então a gente tem um pé dentro do núcleo no que passou, que é uma das nossas linhas de pesquisa, a história do rádio, e no que está sendo feito daqui para frente em termos de conteúdo. Mas o nosso foco é rádio comercial. Eu nunca pesquisei assim, só lateralmente, né, rádio público, rádio educativo, rádio comunitário. O Fernando Morgado, que é o coordenador adjunto do grupo, também ele tem uma presença muito maior como consultor, como pesquisador na área de mídia comercial, rádio e televisão comercial. Então a gente tenta fazer essa ponte aí, eu acho que é uma coisa importante. A gente está preocupado, a gente tem que dar soluções. Nós estamos dentro de uma universidade pública, mesmo que tenha alguns integrantes de instituições particulares. Dentro de uma universidade pública, dentro de uma universidade em geral, nós precisamos dar soluções para a sociedade. E dentro de uma universidade qualquer universidade precisa fazer isso. Agora, uma universidade pública precisa ainda mais fazer isso, porque a gente é financiado pela sociedade. Então, essa é a nossa convicção. No momento aí do início da Covid, né, o Fernando, a gente estava acompanhando, discutindo, né, com integrantes do grupo e com ex-integrantes, essas pessoas que eu citei aí, o que estava acontecendo na mídia, né? E o Fernando me propõe, então, vamos fazer alguma coisa sobre rádio e Covid-19. Olha, eu acho que o momento, em termos de sociedade, responsabilidade social, é a gente trabalhar a questão da Covid-19 e da comunicação. A gente estuda rádio em contexto, a gente tem condições de fazer isso. E aí nós fizemos um esforço aí para produzir esse livro, tá? Que começou no dia 13 de abril. No dia 13 de abril, portanto faz 3 meses hoje, a gente está com quase 6.000 downloads do livro. Tá? Nós fizemos um esforço
para que ele tivesse disponível gratuitamente, tá? Da forma que fosse. Tá? Claro, aí tem algumas facilidades do grupo. O Fernando é designer, ele rapidamente fez o livro a parte de designer, depois a gente foi resolver a questão da editora. Hoje nós temos esse livro em espanhol, a versão original em português, uma versão em espanhol que foi traduzida pelo Fernando com o apoio do Consulado da Argentina no Rio de Janeiro, e uma versão em inglês que foi produzida pelo Guilherme Justino. Tá? E as três juntas aí tiveram, até conferi hoje, não tinha me dado conta, hoje no meio da tarde me veio, hoje é dia 13 de abril, hoje é dia 13, a gente lançou no dia 13 de abril, enfim, são 3 meses, porque o tempo está meio esquisito nesse momento para todos nós. Enfim, nós tivemos em torno de 3.000 downloads nesse livro, que pode ser baixado, por quem quiser, está disponível ainda, vai continuar disponível gratuitamente, pode ser baixado no endereço bit.ly/livroner. Tá? Repetindo, bit.ly/livroner. Tá? E nesse momento a gente está... Eu terminei há pouco um trabalho, como eu disse, sobre o rádio e a Covid-19 e toco uma pesquisa que eu pretendo terminar nos próximos 3 anos sobre história do rádio brasileiro. Né? E os outros integrantes do grupo aí têm os seus trabalhos particulares. Como é que a gente funciona, digamos assim, para as pessoas entenderem? A gente apresenta o trabalho em eventos, a gente publica trabalhos em livros, capítulo de livro, produz livros, enfim, a gente produz. Tá? Tem muito essa coisa de que o pessoal das universidades federais não está trabalhando nesse momento. Isso é uma mentira. Né? A gente não está dando aula porque o nosso aluno, nós temos um percentual significativo de alunos que não têm acesso à internet. A universidade estava tentando resolver esses problemas, acredito que tenha resolvido, e em seguida a gente vai estar dando aula, mas é minoritária a carga, minha carga horária em sala de aula é muito menor do que minha carga horária aqui onde vocês estão me vendo, na frente de um computador que está aqui do meu lado, tá? Produzindo pesquisa, que é o que eu faço. Eu sou pago para fazer isso, como todos os professores que têm dedicação exclusiva nas universidades federais. Né? É para isso que a gente fez concurso, para isso que a gente fez mestrado, doutorado, todas essas coisas. Né? Para tentar fazer uma ponte com a realidade, que é essa ponte que eu falei do mercado aí, e para dar soluções. Nossa questão é dar soluções para o que está acontecendo, e analisar o que está acontecendo e tentar dar soluções. E em alguns momentos, quando nos proporcionam isso que tu proporcionaste para mim aí hoje, levar esse tipo de conhecimento, explicar esse tipo de conhecimento, espero que da forma mais simples possível para as pessoas. A gente usa essas oportunidades para fazer isso. Perfeito, professor. A gente está aqui encerrando, tem 2 minutos antes de terminar a live, nos cortarem o Instagram. Quero te agradecer desde já aí por essa aula, por esse conhecimento, e a gente vê o quanto os colegas jornalistas e também os teus alunos aí te ouvem e levam muito esse teu ensinamento, inclusive pelas redes sociais ali, daquilo que sempre passa de informação e conhecimento. E quero te agradecer, professor, por essa disponibilidade de estar aqui com a gente, para esse bate-papo, essa aula sobre jornalismo aqui. Eu que agradeço, tá? Um abraço para as pessoas que viram e vão nos ver ainda, em função de ser rede social, de estar na internet, né? Queria agradecer essa oportunidade, tá? Dizer que eu acompanho também o trabalho da AgroEffective, acho interessante essa coisa de quando o jornalista ele se torna empreendedor. Isso é uma coisa importante que a gente precisa também incentivar, porque o futuro do jornalismo passa muito por essa coisa do empreendedorismo, da gente ter a nossa empresa para poder sobreviver. Tá? Muito obrigado, então. Um abração e fiquem em casa, hein? Quem puder ficar em casa, se cuide aí. Só avisando a todos, quarta-feira voltamos, 18 horas, com o Geomar Coraça, que é o coordenador da Rede Técnica Cooperativa, falando de agronegócio. Tchau, professor. Até mais. Abração.